Antes de começar, já faz o seguinte. Senta aí no sofá, segura essa marmita, porque o vídeo de hoje vai fritar o seu cérebro. A gente vai mergulhar nos 10 mistérios mais incríveis que a ciência ainda não conseguiu explicar. São enigmas que desafiam cientistas há décadas. E o primeiro lugar dessa lista é simplesmente assustador, e ainda sem resposta até hoje. Mas antes de desvendar esses segredos do universo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui o conteúdo é exclusivo e cheio de curiosidades que vão te deixar de boca aberta. Preparado? Então bora descobrir o inexplicável. Vamos começar nossa contagem regressiva no número 10 com o zumbido de Taos. Imagine morar em uma cidadezinha tranquila no Novo México, nos Estados Unidos, mas ser atormentado por um som constante, um zumbido grave que nunca para. É isso que acontece com cerca de 2% da população de Taos. O mais bizarro? Microfones e equipamentos de áudio não conseguem captar esse som. Centenas de pessoas juram ouvir o ruído 24 horas por dia, 7 dias por semana, a ponto de causar dores de cabeça e insônia. A ciência já investigou tudo: linhas de energia, atividades industriais, fenômenos geológicos e nada. O zumbido de Taos continua sendo um dos sons mais misteriosos do planeta, uma verdadeira tortura fantasma. Em nono lugar, viajamos para a Noruega, para o Vale de Hesdalen. Desde a década de 1940, esse lugar é palco de um espetáculo de luzes inexplicável. Luzes de várias cores, branco, amarelo, vermelho, aparecem no céu, flutuam silenciosamente, mudam de forma e, de repente, desaparecem. Às vezes, elas se movem lentamente, outras vezes disparam a velocidades absurdas. Cientistas de todo o mundo já montaram acampamento por lá, tentando explicar o fenômeno. Algumas teorias sugerem que poderiam ser gases ionizados, cristais de quartzo na rocha ou até mesmo um tipo de bateria natural no solo do vale. Mas nenhuma dessas explicações foi comprovada. Para muitos, a resposta é mais simples e muito mais intrigante: atividade alienígena. Será que Hesdalen é uma espécie de aeroporto para visitantes de outros mundos? Agora, mergulhamos nas profundezas do oceano para o nosso oitavo mistério: o som bloop. Em 1997, uma rede de microfones submarinos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, projetada para detectar testes nucleares soviéticos, captou algo assustador. Um som de frequência ultra baixa, extremamente poderoso, vindo do fundo do Oceano Pacífico. O som, batizado de bloop, foi tão alto que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Para se ter uma ideia, ele era muito mais potente do que o som de uma baleia azul, o maior animal da Terra. A primeira suspeita foi de um iceberg gigante se partindo, mas o perfil do som não batia. A imaginação popular logo pensou em uma criatura colossal, um monstro marinho desconhecido habitando as profundezas. O que poderia produzir um som tão gigantesco? Até hoje, o bloop é um lembrete de que conhecemos mais a superfície da Lua do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Do fundo do mar, vamos para o deserto do Peru com o sétimo mistério: as linhas de Nazca. Estamos falando de geoglifos gigantes, desenhos enormes cravados no solo do deserto há mais de 2.000 anos. São centenas de figuras, incluindo animais como o macaco, a aranha e o beija-flor, além de formas geométricas perfeitas e linhas retas que se estendem por quilômetros. O mais incrível? Esses desenhos só podem ser vistos e apreciados do alto, de um avião ou de uma colina distante. A grande pergunta que intriga arqueólogos e historiadores é: como um povo antigo, sem tecnologia de voo, conseguiu criar figuras tão precisas e em uma escala tão monumental? Algumas teorias sugerem que elas tinham um propósito astronômico ou religioso, talvez como um calendário gigante ou um mapa para os deuses. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo como ou por que as linhas de Nazca foram feitas. Em sexto lugar, temos um enigma que parece saído de um filme de Dan Brown: o manuscrito de Voynich. Este é um livro antigo, datado do século XV, completamente preenchido com ilustrações de plantas que não existem diagramas astrológicos estranhos e,
O mais misterioso de tudo, um texto escrito em um alfabeto e idioma que absolutamente ninguém consegue decifrar. Os melhores criptógrafos do mundo, incluindo especialistas que quebraram códigos na Segunda Guerra Mundial, já tentaram e falharam. Seria um código secreto de algum alquimista? Um idioma perdido de uma civilização antiga? Ou, quem sabe, uma farsa extremamente elaborada que dura mais de 600 anos? O manuscrito de Voynich permanece como um dos maiores quebra-cabeças linguísticos da história, guardando seus segredos em suas páginas indecifráveis. Chegamos à metade da nossa lista, no quinto lugar, com a Esfera de Betz. Em 1974, a família Betz estava inspecionando os danos de um incêndio florestal em sua propriedade na Flórida quando encontrou algo bizarro: uma esfera de metal perfeitamente lisa, com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Eles a levaram para casa e as coisas ficaram ainda mais estranhas. A esfera parecia ter vontade própria. Ela vibrava, emitia um som agudo, rolava sozinha pela casa, mudava de direção e até parecia responder à música. A Marinha dos Estados Unidos e vários engenheiros a examinaram, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Disseram que era feita de aço inoxidável de alta qualidade, mas não conseguiram explicar seu comportamento. Depois de um tempo, o objeto desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto. Seria um dispositivo de vigilância extraterrestre? Um equipamento militar perdido? O mistério da Esfera de Betz continua. No nosso quarto lugar, um conto que parece uma lenda de fantasia, mas que foi registrado em crônicas históricas: As Crianças Verdes de Woolpit. A história se passa no século XII, em um vilarejo na Inglaterra. Um dia, 2 irmãos, um menino e uma menina, apareceram do nada perto de uma das valas que davam nome ao lugar. Eles tinham a pele completamente verde, falavam uma língua desconhecida e usavam roupas estranhas. A princípio, eles se recusavam a comer qualquer coisa além de feijão verde. O menino, infelizmente, ficou doente e morreu pouco tempo depois. A menina, porém, sobreviveu. Ela aprendeu a falar inglês. Sua pele perdeu a coloração verde e ela contou sua história. Dizia ter vindo de um lugar subterrâneo chamado Terra de São Martinho, onde o sol nunca brilhava e tudo era verde. De onde eles vieram? Seriam de outra dimensão? Ou uma história folclórica que esconde alguma verdade? Atenção, porque agora as coisas ficam realmente sombrias. Em terceiro lugar, o incidente da passagem Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 experientes alpinistas soviéticos partiram para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia, e nunca mais voltaram. As equipes de resgate encontraram um cenário de puro horror. A barraca deles estava rasgada de dentro para fora, como se algo os tivesse aterrorizado a ponto de fugirem desesperados para o frio congelante, com temperaturas de 30 graus negativos, muitos deles descalços e sem roupas adequadas. Os corpos foram encontrados espalhados pela encosta. Alguns morreram de hipotermia, mas outros tinham ferimentos internos graves, como fraturas no crânio e costelas esmagadas, sem nenhum sinal de luta ou impacto externo. Um dos corpos não tinha a língua, e para piorar, algumas roupas apresentavam altos níveis de radiação. A investigação oficial soviética concluiu que eles morreram por uma força natural irresistível. Mas que força seria essa? Um teste militar secreto que deu errado? Um ataque de uma criatura desconhecida? Ou algo ainda mais sinistro? O mistério da passagem Dyatlov continua sendo um dos casos não resolvidos mais assustadores da história. No nosso segundo lugar, um mistério que compõe a maior parte do universo em que vivemos, mas do qual não sabemos quase nada: a matéria escura. Pense no seguinte: tudo o que podemos ver, estrelas, galáxias, planetas, nós mesmos, corresponde a apenas 5% de todo o universo. Os cientistas descobriram, através de cálculos e da observação do movimento das galáxias, que os outros 95% são feitos de 2 coisas invisíveis: energia escura e matéria escura. A matéria escura, que compõe cerca de 27% do universo, é uma substância misteriosa que não emite luz nem energia, mas sua gravidade é o que impede as galáxias de se despedaçarem. É como a cola invisível que mantém o cosmos unido. Mas o que ela é?
Os cientistas propõem várias partículas teóricas, mas até hoje ninguém conseguiu detectar ou provar a existência de nenhuma delas. É como saber que 85% do universo existe, mas ser completamente incapaz de vê-lo ou tocá-lo. É o maior segredo cósmico de todos. Mas nada, absolutamente nada, é tão misterioso quanto o primeiro lugar da nossa lista. Um fenômeno que nem a física, nem a biologia e nem a ciência moderna conseguiram explicar. É algo que está com você agora mesmo, neste exato momento. E o maior mistério de todos, no topo da nossa lista, é a consciência humana. Sim, o enigma mais profundo do universo está dentro da sua cabeça. Os cientistas entendem muito bem como o cérebro funciona como órgão. Conhecemos os neurônios, as sinapses, as áreas responsáveis pela linguagem, pela visão. Sabemos como os sinais elétricos e químicos viajam através dele. Mas há uma pergunta fundamental que ninguém sabe responder. Como é que esse amontoado de células, essa máquina de carne e eletricidade, produz a experiência subjetiva? De onde vêm os seus pensamentos, seus sentimentos, suas memórias, a sensação de ser você? Como a matéria física cria a experiência não física da consciência, da percepção do vermelho, do gosto do chocolate, do sentimento de amor? Este é o chamado problema difícil da consciência. E a ciência ainda está engatinhando para encontrar uma resposta. O maior mistério do universo não está nas estrelas, mas na mente que as observa. E aí, qual desses mistérios você acha o mais assustador ou intrigante? Comenta aqui embaixo e conta pra gente qual deles você acredita que a ciência nunca vai conseguir explicar. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui o mistério nunca acaba. Valeu por assistir até o final, e até o próximo vídeo, se você tiver coragem.